muito bem-vindos a mais um episódio do TIOSCast, Descomplicando as Licitações Municipais. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui nos assistindo pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana nós temos um conteúdo novo para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também já se inscreva, ative as notificações, pois de segunda a sexta-feira nós temos um conteúdo que vai ajudar a destravar a aplicação da nova lei de licitações aí no seu município. E hoje, mais um convidado muito especial para falarmos de uma temática extremamente relevante que vem ao encontro do que nós estamos vivenciando no âmbito da Lei 14.133 de 2021, a racionalização das contratações públicas. E como que a gente realiza isso? Através de contratações compartilhadas. E para falarmos dessa temática, eu trago aqui uma grande referência no assunto, uma autoridade, meu amigo, professor André Luiz de Oliveira. Vou fazer uma breve leitura do currículo dele. O André, que é diretor executivo do Consórcio Interfederativo de Santa Catarina, o famoso Sim Catarina, ele tem mais de 19 anos de experiência na administração pública municipal, já foi procurador jurídico, advogado parecerista, secretário municipal, tem essa vivência municipalista e sabe exatamente a dor, os desafios que você também enfrenta para destravar as contratações públicas aí no âmbito da sua instituição. André, uma alegria recebê-lo, é uma satisfação muito grande, nós que estamos sempre nos encontrando em eventos, compartilhando ali nos bastidores, alguns cases, algumas dicas para uma melhoria e aplicação nos recursos públicos, e hoje esse nosso seleto público também terá a oportunidade de conhecer essa sua experiência. Bom dia Tiossi, bom dia a todos, é uma grande honra, um prazer estar aqui, né? E ainda mais com uma pessoa que é referência nas licitações municipais, tá? Muito obrigado pelo convite e estamos aí dispostos a discutir o municipalismo. Realmente sou municipalista, né? Venho trabalhando para municípios há muitos anos e diretamente com licitações, né? Então, é uma honra mesmo estar aqui falando contigo e levando um pouco dessa experiência nossa também, falar de consórcios, falar de licitações, especialmente agora, né, com a Lei 14.133, tem sido minha vida. Eu tenho feito realmente porque é uma coisa que eu digo que é um propósito. Eu amo muito o que faço, licitações, né, tem sido 24 horas, né, eu acordo, durmo, pensando, imaginando, resolvendo problemas práticos, né? Isso faz muita diferença. Maravilha, mas vamos lá. Quando você teve acesso à Lei 14.133 de 2021, o que te impactou? Né? O que você bateu o olho e falou, fantástico, incrível, é agora que a gente vira a chave, é agora que nós quebramos paradigmas e que as coisas vão avançar? Então, quando a lei foi publicada efetivamente, eu te confesso que fiz uma primeira leitura e num primeiro momento parecia assim, pô, mas não mudou muita coisa. Numa primeira leitura, assim, não teve um impacto forte dizendo assim, nossa, mas tem muita coisa aqui que eu já vi ou que nós já estávamos praticando, né? Porque eu tenho dito isso muito claro, não são grandes inovações, porque muita coisa já era, eu digo que é um compilado daquilo que nós já vínhamos fazendo. Muitas coisas não estavam na lei anteriormente, mas tinha entendimento jurisprudencial, a doutrina vinha falando. Vou testar um exemplo simples, o credenciamento, por exemplo, né? Era uma interpretação lá do artigo 25 da inexigibilidade, e aí agora está expresso na lei a possibilidade do credenciamento, a própria pesquisa de preço com fornecedores. Então, assim, no primeiro momento ela não teve um impacto tão grande, só que aí sim, Charles, depois que você... Porque eu digo também que a lei só é boa se ela for aplicada. Não adianta ela estar no papel, que hoje nem é mais papel, né? Não adianta ela estar lá, disponível, e nós não aplicarmos ela. A aplicação dela é que faz diferença. E aí, na prática, é que eu senti essa diferença. Lendo ela, talvez você diz assim, tá, parece que realmente é mais do mesmo. Mas quando você vai colocá-la em prática, quando você vai identificar tudo que nós temos que fazer, e aí especialmente a fase preparatória, e aí eu digo, né, enquanto diretor hoje de um dos maiores consórcios de licitações compartilhadas, que nós vamos falar bastante sobre isso, foi o primeiro consórcio no Brasil
que aplicou a nova lei. Isso eu tenho certeza. Porque desde 2022 nós já estamos fazendo processo, em 21 organizando a casa, fazendo grupos de trabalho para discutir, e aí em 2022 publicamos nossos primeiros processos pela nova lei. E aí sim, aí eu consegui identificar realmente o impacto que ela tem para a gestão pública, porque nós realmente tivemos que fazer uma reorganização, né? Todo o nosso setor de compras teve que passar, principalmente privilegiando o planejamento. Não tem como, a gente sabe que é um dos focos da lei, buscar o resultado, buscar a eficiência, e isso tem que passar pelo planejamento. Apesar de que olhamos assim, o que é esse planejamento, né? O que é esse princípio que todo mundo fala, governança, planejamento, isso tudo, como é que eu coloco isso em prática? Né? Como é que eu busco essa eficiência, essa eficácia que a lei quer? E aí sim, aí o impacto foi grande. Aí nós realmente observamos que nós tínhamos que fazer muitos estudos, nós tínhamos que fazer muitos testes, e aí a lei foi muito bem quando ela nos deu esse prazo de transição, esses 2 anos que acabou virando quase 3, né, no fim das contas. Mas ela nos deu esse prazo justamente para isso, para testarmos, para entendermos essa nova legislação. Infelizmente, não o fizemos, né? Muitos acabaram esperando até o último minuto, né? Até hoje ainda alguns municípios, eu digo que eu não entendo como que alguns municípios ainda não publicaram nenhum edital pela nova lei. Aliás, eu entendo, porque em dezembro todos publicaram ainda, né? Todos os seus editais pela 8666. Mas aí sim, depende sim de muita organização, de muita estruturação, de pessoal, de conhecimento técnico, e aí é onde entra o nosso papel, né? Os próprios consórcios públicos com essa forma de ajudar os municípios, não só os pequenos municípios, mas os maiores também, em ajudar a fazer a compra, porque eu acho que aí é uma grande dificuldade que os municípios têm, imagino que é uma dor de todos, realmente fazer a compra. Perfeito, e é isso que nós temos feito. Veja só, você comentou que foi o primeiro consórcio do Brasil a publicar um edital com base na Lei 14.133 de 2021. Explica para o nosso público o que é um consórcio, qual que é a função desse consórcio e como o consórcio pode otimizar e racionalizar as contratações públicas. Traga experiências e cases, exemplos aqui do Sim Catarina, para que o nosso público consiga realmente vislumbrar essa grande possibilidade. Certo. Veja que os consórcios já atingiram maioridade, porque a lei de consórcios ela é de 2005. Hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil nós estamos falando de consórcios públicos, né? Que são realmente entidades públicas, e isso é importante porque algumas pessoas ainda acham que o consórcio público é uma empresa, é um fornecedor, e não é. É uma entidade pública que pertence à própria administração do ente, né? Que aprova através de lei a criação desse consórcio dentro da sua estrutura, e aí a partir disso ele passa então a fazer parte da administração com as suas atividades definidas, né? E nós, e o Sim Catarina e diversos outros, só para você ter uma ideia, são mais de 1.400 consórcios no Brasil hoje. Consórcio é uma realidade. A lei de 2005, por isso que eu disse que atingiu a maioridade, já tem mais de 18 anos. Né? Ela é de 2005, em 2007 foi regulamentada, é a Lei 11.107, é uma lei federal, que decorreu lá de uma emenda constitucional de 98, que previu a possibilidade de os entes da federação se juntarem, se unirem, para fazer o quê? Aquilo que é interesse comum. Porque nós sabemos que tem muitas ações que são comuns de diversos municípios. Eles compram as mesmas coisas, por exemplo. Ele tem as mesmas necessidades, por mais que talvez alguma particularidade ou outro, com volume maior ou outro, mas ele tem a mesma necessidade. A partir disso, os municípios, né, os entes da federação se unem em consórcio, fazem um protocolo de intenções, onde eles dizem como que vai funcionar essa nova entidade, porque é criada uma entidade pública, com personalidade jurídica própria, né? Ela é interfederativa, porque mais de um ente da federação faz parte, eu preciso de pelo menos 2 para criar um consórcio, e a partir disso, esse consórcio se estruturando, ele passa então a fazer essas ações. Ao exemplo das licitações, né, de uma central de compras. Então, o que o consórcio acaba virando na prática para as pessoas entenderem? É uma central de compras, é uma grande central de compras. E aí a própria lei já está privilegiando isso, quando no artigo 181, elas diz que os entes da federação, eles devem instituir centrais. E, aliás, diz deve, não é? Ah, se vocês quiserem, se der vontade, façam. Não, centralize as suas compras. Para quê? Para ganhar em escala, né? E para atender diversos órgãos.
Para o município é fácil de entender, nós também não inventamos a roda, né? O que nós fazíamos enquanto dentro do município? Licitações multi-entidades, que a gente chama aqui em Santa Catarina, né? O que são licitações multi-entidades? O município abre uma licitação centralizada e atende diversas secretarias. Saúde, uma fundação, uma autarquia, através de uma única licitação. A gente chama de multi-entidades, porque eu envolvo diversas. O que o Sim Catarina faz, no nosso exemplo, né, são licitações multimunicípios, vamos dizer assim. Por quê? Eu faço um único processo licitatório, e aí é que gera a racionalidade do procedimento, um único processo licitatório, para atender hoje, no nosso exemplo, 275 municípios do estado, que é mais de 94%, porque nós somos 295 municípios. Apenas 20 não fazem parte e não fazem compras pelo Sim Catarina, aqui no estado. Isso gera o quê? Uma escala muito grande, porque eu compro realmente em grande quantidade dentro dessa minha central de compras. Eu já vou explicar como é que funciona o processo numa central, né? Dentro dessa central, comprando em grande escala, em grande volume, o que talvez é o mais difícil, e aí existe um estudo nacional, só para você entender, apesar que escala é mercado, a gente sabe, se eu for no mercado com volume maior, eu vou ter um desconto. Isso é certo, isso é mercado, ele me vende em mais quantidade, ele consegue reduzir preço. Existe um estudo nacional da nossa confederação, o CNM, Nacional dos Municípios, que dos estudos identificou-se que os consórcios públicos, o simples fato de você comprar dessa maneira centralizada, em volume, você tem uma economia entre 20% a 30%, porque ele varia, muitos objetos, por isso que escala também não é solução de tudo. Tem alguns objetos que mesmo em escala eu não tenho um desconto muito grande. Vou te dar um exemplo. Gerenciamento de combustível. O combustível, o mercado de combustível, ele não vai me dar um desconto de 20%. 4%, 5% em média é o que nós temos conseguido de preço de bomba, né? O desconto. Agora, eu tenho itens, que o fato de eu comprar a escala, ele reduz muito. Nós já tivemos exemplos de vans, por exemplo, que eu compro a 100 mil reais mais barato. Máquinas a 200 mil reais mais barato. Por quê? Em vez de comprar uma, eu estou comprando 70, 100 máquinas, às vezes, para o município. E é claro que isso chama a atenção do mercado. Então, eu tenho essa economia pela escala. Isso é certo. E aí, não é o Sim Catarina que compra, né? Eu faço o processo licitatório. Quem compra é o município. Então, a economia, quem está gerando é o município. Nos estudos nossos do Sim Catarina, nós identificamos que a economia realmente fecha, em média, 25%. Eu tenho um economista, claro, numa linear, né? Porque alguns itens de desconto menor, alguns itens maior. Em média, nós temos um desconto de 25% no Sim Catarina. Se considerarmos que os municípios vão comprar esse ano mais de R$ 1 bilhão pelo Sim Catarina, os municípios catarinenses, nós estamos falando de 250 milhões de economia de dinheiro público, só o fato deles comprarem de maneira organizada. Porque é isso que acontece na prática, os municípios se juntam, se organizam. Se você pensar a iniciativa privada, isso acontece muito com cooperativas, por exemplo. Cooperativas aqui no estado, o agronegócio é muito forte. Os agricultores, as indústrias se juntam para fazer compra, né, em grande escala, e isso gera economia, por exemplo, os agricultores. É a mesma lógica, né? Eu estou juntando municípios, se organizando, indo no mercado e dizendo assim, quer me vender? Eu tenho um volume grande para você atender. Só que não é só isso, o que é uma grande economia que daí eu não tenho muito como mensurar. Estamos tentando fazer conta. Quanto custa um processo licitatório? Já se fala que na União, em média de 60 mil reais um processo. Só para fazer o processo, entre estrutura, sistemas, tudo que eu preciso, pessoal envolvido. Em município eu já vi falar em 20, 30 mil por processo. Nós ainda não temos bem. Agora, se imagine, 275 municípios fazendo 275 processos iguaizinhos para comprar o mesmo medicamento, para comprar o mesmo pneu, a mesma água, o mesmo café, o mesmo material, a mesma fralda, às vezes, ou tira de glicemia. São 275 processos. Quantas pessoas envolvidas tem que ter nesse processo? Quando eu faço através de um consórcio, ao exemplo do Sim Catarina, eu faço um único processo. E essa racionalidade, cara, só em economia que eu tenho a racionalidade de fazer um único processo, nós estamos falando de alguns milhões também. Isso faz com o quê? Com que esses recursos possam ser aplicados na finalidade do município. Isso sobra dinheiro para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, para todas as outras ações que o município precisa executar. Eu economizo dinheiro público na compra e aí eu consigo também aplicar melhor nas políticas públicas.
né? Se você me deixar, eu vou falando, tá? Se você permitir. Esse é o objetivo. Nós Eu vou entrarmos no detalhinho em relação Isso. ao funcionamento de um consórcio, porque Isso. os números impactam. São Isso. 275 consorciados. Uhum. Eu fico imaginando como se dá a gestão disso daí É. para abertura de um processo e depois também para a operacionalização. Como Exato. que o município consorciado ele efetiva essa contratação. Uhum. Então, desenha para nós, por gentileza, do início ao fim do processo, para que realmente os números são impactantes, a economia ela é visível, Uhum. mas na prática, como que um município consorciado ele tem a sua necessidade satisfeita, a sua compra realmente efetivada? Certo. Veja, o consórcio, como ele pertence ao município, nós só atuamos se o município me demandar, porque eu tenho que atender a necessidade dele. Então, como que isso ocorre? Claro que o Sim Catarina, já com 14 anos de atuação, eu já venho com um histórico. As primeiras licitações nossas foi de medicamento. O que o Sim Catarina lá no início, lá em 2010, começou? Alguns itens, e o que nós observamos enquanto trabalhando em município? Individualmente, e eu sou do município de Fraiburgo, trabalhei muitos anos lá, que é no meio oeste, a terra da maçã, né? Individualmente nós não conseguimos fazer algumas ações, ou porque nós não tínhamos escala, ou porque nós não tínhamos condições realmente, não tínhamos estrutura técnica. E aí o que nós começamos a observar? Vamos pegar esses itens que os municípios têm mais dificuldade de fazer a licitação, que são comuns para todos. E aí começamos com medicamentos, os primeiros editais lá foram de medicamentos, para justamente fazer um processo e comprar medicamentos em grande escala. Só que na época nós éramos 14 municípios. Ele iniciou lá em Fraiburgo, começou lá no meio oeste. Eram só 14. Só que mesmo assim os 14 já geravam uma escala muito melhor do que o município individualmente. Então, como isso ocorre? O município demanda para o consórcio, diz assim, ó, eu preciso comprar. Hoje, para você ter uma ideia de um edital que tinha 40, 50 itens, hoje nós já temos licitado no Sim Catarina mais de 6.400 itens. Então, eu tenho desde a agulha, desde a parte básica, desde o café, a água, o material, a caneta que ele precisa, o pneu, máquinas, equipamentos diversos. Foram todas necessidades que os municípios vieram nos demandando. E aí, como surge isso? Município, preciso comprar medicamento, né? Que hoje é o nosso maior volume de contratações, é medicamento, porque eu compro medicamento para, né, os 94% do estado. E todo mundo precisa comprar medicamentos, né? Como que isso ocorre? Eu já tenho os itens pré-definidos, que os municípios vieram me demandando ao longo do ano. Hoje são mais de 1.500 itens de medicamentos, para você ter uma ideia, né? Junto toda essa especificação, então olha só como ocorre isso na prática. O consórcio recebe a demanda, ele faz toda a fase preparatória, que é a maior dificuldade. E aqui eu já preciso esclarecer algumas coisas. Então, quem faz a formalização de demanda, né, o DFD, o Sim Catarina, porque eu tenho a necessidade dos municípios, que ele me comunica, através de um sistema, logicamente, porque eu não teria como conectar o estado todo. Lá no começo era planilhazinha de Excel, era e-mail, porque eram poucos municípios. Depois disso, teve que ter um sistema para gerenciar tudo isso, que, aliás, é um dos poucos sistemas do Brasil que faz um controle pensando numa compra realmente, como se fosse uma compra virtual. Que nós fazemos, depois eu vou explicar. Mas olha só, formalizamos a demanda, fazemos os estudos técnicos preliminares, só que o nosso estudo ele é um pouco diferente do município. Por quê? Porque eu tenho que estudar a necessidade que o município me apresenta. E aí eu tenho diversas necessidades apresentadas. Claro que alguns itens são comuns para todos. Medicamento. Eu preciso dar direito à saúde, à vida, ajudar as pessoas, eu tenho que comprar medicamento. Faço estudos técnicos preliminares, fazemos pesquisa de preço. Só que aí, assim, como é que eu chego na quantidade? Que é uma das grandes discussões. Tá, mas quanto que tu vai licitar? Quanto, né, de tantos itens? Nós abrimos, de acordo com o artigo 86 da lei, nós já fazíamos isso antes, porque o nosso regulamento de registro de preço, né, e vou dizer que 100% das licitações compartilhadas que eu estou relatando aqui são registro de preço. Nós abrimos a intenção de registro de preço, que é justamente assim, aquele período mínimo de 8 dias úteis para dizer assim, município, eu vou comprar medicamento, os itens estão aqui, a especificação é essa, o prazo de vigência da ata é esse, me manifeste quanto você tem intenção, né? E aqui já tem que deixar uma coisa clara, porque tem muito município até hoje, apesar que diminuiu bastante isso, eles ficavam com medo de fazer a intenção de registro de preço, porque eles achavam que tinham que comprar, que existia uma obrigação de adquirir. Viu? É só uma intenção. Só que ele tem que me manifestar.
Por quê? Porque eu só consigo fazer o processo porque ele diz que tem necessidade. O dia que ninguém fazer a intenção, eu não vou poder abrir licitação, porque daí o município não me apresentou a sua necessidade, e aí ele vai dizer quanto ele precisa. E aí você imagine, 275, tudo via sistema, tá? 275 municípios manifestando a sua intenção, eu junto tudo isso, compilo todas essas informações, fechamos o nosso termo de referência, né? Quantidade, valor, e a partir daí, tudo isso é responsabilidade do consórcio, nós fazemos. A partir daí, elaboração do edital, publica-se o edital, um único edital de licitação compartilhada, eletrônico, né? 100%, isso é importante falar, desde 2020, antes da lei, nós já implantamos todos os nossos processos licitatórios eletrônicos, não tem mais papel nenhum, e dá uma economia gigantesca de papel. Eu sei que ainda tem muito município, os primeiros 15 dias de tirar o papel, as pessoas ainda imprimiam algumas coisas, eles tinham. Depois, ninguém nunca mais quis saber, né? Já deixo aí para os municípios que ainda usam papel, tem que ir para o processo eletrônico, não tem como. É muito mais prático, é muito mais fácil, é muito mais transparente, as pessoas conseguem acompanhar muito melhor, e desde 2020, processos eletrônicos, pregões eletrônicos, 100% eletrônico. Isso realmente dá mais transparência e mais controle. Quem faz todo esse processamento? Nós temos o pregoeiro, o agente de contratação, o pregoeiro que atua no pregão, e vai receber as propostas, impugnações. Nós encaminhamos o edital para o tribunal uma única vez. Eu mando. Se imagine 275 municípios fazendo 275 ETP, 275 TR, 275 pesquisa de preço. Que é bem fácil de fazer isso, né? Tranquilo, todo mundo faz. Coisa boa. Publicando 270. E o fornecedor, cara, participando de 275 processos. Isso tem um custo também. Aumenta o nosso custo transacional. Isso é óbvio. O cara vai ter custo para participar de todos esses processos. Tem que ter toda uma estrutura, né? A partir disso, recebemos proposta, julgamos lances, tudo, Sim Catarina. Recursos, parecer jurídico todo, nossa. Então, veja que eu tenho uma equipe grande, técnica, tá? Multidisciplinar, isso é extremamente importante, você ter pessoas da área que conheçam, né? Quem que faz tudo isso, Thiago? Os empregados públicos de Sim Catarina, que aliás são pessoas diferenciadas, porque a gente diz, só se faz licitação, só se faz administração pública com pessoas. Se não são as pessoas, nada disso aconteceria, então as pessoas são extremamente importantes. Elas fazem tudo isso, então olha a diferença. Individualmente, Thiago, e você sabe disso, você roda aí os municípios do Brasil. Ninguém tem condições hoje de ter uma enfermeira. Ontem nós estávamos com a secretária de Florianópolis, que é uma secretária de licitações, Florianópolis tem uma secretaria, ela mesma estava dizendo a diferença que é ter um profissional técnico dentro da licitação, ajudando a fazer a licitação. Se imagine nós então que eu tenho enfermeiro, eu tenho farmacêutico, eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho arquiteto, tenho engenheiro civil, tenho biólogo, eu tenho contadores, advogados, nutricionistas, tudo trabalhando dentro do processo licitatório. Ele não está lá cuidando do fim, ele está fazendo o processo licitatório. E isso dá muita segurança e muita garantia de que quem está estudando isso são técnicos. Individualmente, nenhum município conseguiria manter essa estrutura. Muitas vezes ele tem, quando o agente de contratação, quando é efetivo, então já tem que comemorar. Uma pessoa. Se imagine uma gama de profissionais que conhecem daquela área. Agora, quando os municípios se juntam, custa muito barato para o município dividir esse custo dessa equipe. Porque com 2 enfermeiros, 2 nutricionistas, eu consigo atender o estado todo. Nós, numa conta, né, a gente fala conta de padaria básica, hoje nós otimizamos tanto o pessoal, tem 106 funcionários mais ou menos no Sim Catarina, empregados públicos. Precisaria de pelo menos umas 3.000 pessoas nos municípios. E aí você vai dizer, mas você está tirando... Não, é que nós não temos hoje pessoas qualificadas que entendem e conhecem de licitação. Então aí está a grande racionalidade do processo. A partir desse momento, aí sim, eu carrego no sistema o resultado da licitação. O que eu tenho ali? Os vencedores, o item homologado, né, o fornecedor, o período de vigência, tudo isso. Só que o Sim Catarina não para aí. Nós fazemos o quê? Nós fazemos o controle, porque quem faz a compra, olha a diferença. Até aqui, esse é o papel do Sim Catarina. Aí a licitação compartilhada tem essa divisão. Então essa fase é centralizada. Por quê? Porque nós juntamos isso tudo e nós fazemos a licitação. E isso é responsabilidade nossa.
E aí, se eu pensar segregação de função, na essência, eu garanto a segregação de função, porque eu divido essas fases aqui. E depois, quem vai fazer a compra, aí entra uma fase descentralizada que a gente chama. Quem vai fazer a compra, efetivamente, é o município. Por quê? Eu não compro no Sim Catarina medicamentos, porque eu não uso medicamento. O município usa. Eu sei que tem alguns consórcios que eles acabam comprando para depois distribuir. São modelos de fazer, não tem problema nenhum. O nosso modelo é, eu não recebo medicamento, eu não tenho, por exemplo, almoxarifado, nada no Sim Catarina. Por quê? O medicamento é entregue no município. Ele faz a compra. E aí entra a fase descentralizada. Ele empenha direto para o fornecedor que venceu a licitação. Ele recebe o produto aonde ele diz que ele quer, seja na Secretaria de Saúde, na farmácia, na prefeitura, onde ele quiser. Recebeu esse produto, ele vai analisar, verificar. Ele é o fiscal e o gestor do contrato, né? E liquida, paga direto para o fornecedor. Então, veja, esse ano nós vamos movimentar mais de 1 bilhão de compra. Não entra R$1 no Sim Catarina, não entra nada no cofre do Sim Catarina. Por quê? Porque ele paga direto cada município. Nós estamos falando aí mais de 250 mil compras que os municípios fazem. Desde comprinhas pequenas, de 50 a 100 reais, até compra de uma máquina de 2 milhões. Então, ele faz tudo isso através do quê? De um sistema. Mas nós controlamos isso. Porque hoje eu sei, e tem histórico desde 2014, quando nós implantamos o sistema, de todas as compras que os municípios fizeram desde 2014, município por município, quem pediu, quanto foi pedido, quanto foi gasto, quem que pediu, quem autorizou essa compra, quem recebeu lá na ponta. Então, tudo isso está controlado também. Isso gera o quê? Transparência, isso gera essa racionalidade. E aí eu consigo hoje, se qualquer gestor público disser assim, eu quero ver a compra dos meus últimos 5 anos, eu tenho dentro do sistema. Tudo detalhado. Né? E aí essa centralização também, então se imagine, claro, né, o tamanho da nossa responsabilidade. Nós estamos falando de processos milionários, realmente, são processos grandes pela demanda. Então a nossa responsabilidade é grande também. Por isso que eu tenho que ter planejamento estratégico, e nós temos. Eu tenho que ter estruturação, eu tenho que ter pessoal para trabalhar. Nós temos compliance, claro que ainda implantando, né? Porque são coisas que... Capacitação dos nossos empregados, nós fazemos muita capacitação, participamos de eventos, recebemos muitas visitas técnicas, inclusive já deixo aí o convite, né, importante, estamos sediados em Florianópolis, importante dizer, né, estamos sediados em Florianópolis, fácil acesso, qualquer pessoa que quiser visitar o Sim Catarina, nós estamos à disposição para justamente conhecer, e temos recebido visitas do país inteiro, porque ele é um modelo muito interessante realmente, tá? Só que aí não para a nossa atuação aí. O que nós fazemos enquanto Sim Catarina? Nem todos os consórcios fazem isso. Deu um problema. Se o cara recebeu, porque o que é o dia a dia? O cara compra, o pedido chega, tá tudo certo, recebeu, vai lá, paga o fornecedor, encerrou nossa relação, né? Só que, infelizmente, nós sabemos que tem muito problema, né? Ou o fornecedor não entrega no prazo, ou ele atrasou, ou ele me entrega errado, ou chega com alguma avaria, ou chega com algum problema. E aí está de novo a força dos municípios. Em vez de cada município lá notificar o fornecedor, tratar, eu tenho uma equipe de gestão e de fiscalização dessas atas. E aí, na nossa regulamentação, ele nos transfere, não é uma delegação, mas ele transfere para nós esse poder. E nós fazemos o quê? As notificações, as que precisa, que nós sabemos que os municípios não têm estrutura. Se é difícil fazer a licitação, quando você fala, então, você tem que ter um gestor, um fiscal, você tem que notificar, fazer o processo, né, de penalização, tudo isso que a lei exige, e os municípios dizem assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho estrutura. Então, o que o Sim Catarina faz? Uma equipe só acaba acompanhando todas essas irregularidades, vamos chamar assim, essas infrações, e aí as notificações nós fazemos. Eu abro o processo administrativo no Sim Catarina, nós notificamos o fornecedor, tudo via sistema. Nós analisamos juridicamente, inclusive aplicamos as penalidades, porque aí mais uma racionalidade. Em vez de cada município fazer individualmente, e aí eu te digo bem claro, tá? O fornecedor que acaba entregando errado, com problema em um município, ele tem em outros também. Então o que eu faço? Eu gestiono tudo isso, junto toda essa problemática e trato também de uma única vez, porque é o mesmo fornecedor, é o mesmo processo, ele só está com problema em municípios diferentes. E era justamente nesse ponto que eu queria entender na prática o funcionamento. Porque a compra é compartilhada, ela é centralizada. Sim. E a execução é descentralizada. Exatamente. Acontece lá na ponta. Sim.
Mas daí essa questão da fiscalização, do recebimento, do ateste da nota fiscal, da liquidação, já que a responsabilidade é do município consorciado. Sim. Mas a gente sabe dessa carência de material humano, de qualificação técnica, de quem está lá na ponta recebendo. Então, o consórcio, ele dá todo esse suporte administrativamente. Vocês pegam essa parte, novamente, e centraliza no consórcio e dá toda essa assistência para os municípios. Uma parte, né, Tias? Porque olha só, se são duas fases, a centralizada é responsabilidade nossa. E quando eu individualizo a conduta, tem que ficar claro. Licitação é responsável da Sim Catarina, inclusive eu assino os editais, eu tenho meus agentes de contratação, jurídico, tudo isso. Isso é responsabilidade nossa. E é importante os municípios entenderem. Por quê? Não é porque foi uma licitação nossa que ele não tem responsabilidade depois. Porque a compra, como você bem colocou, a compra é ele que faz. Então, quem que tem que ser o fiscal? Quem que tem que receber o produto? Porque eu não recebo no Sim Catarina. É ele que recebe lá. Então, lá tem que ter um fiscal. E aí, o fiscal é indicado pelo município. E o nosso sistema exige que ele já indique o fiscal, que ele diga quem vai ser o fiscal daquele contrato. O fiscal e o gestor. Só que uma parte, a fiscalização eu não faço, porque eu não recebo esse produto. Quem recebe é lá. E aí, o fiscal, tudo via sistema, ele só me indica se ele recebeu ou não. Ele me dá um okzinho mesmo, assim, ó, recebi, tá tudo certo. Então, essa parte de fiscalização ele faz. Nós fazemos mais uma parte administrativa, quase que um papel do gestor, que é o quê? Nós controlamos o prazo de vigência da ata, para quê? Para que ele não ultrapasse um pedido além do que a ata está previsto, que é o mínimo. Nós controlamos as quantidades que ele está comprando. Veja que isso basicamente é o papel de um gestor então, também. Diante de um pedido de revisão de preços, de um aditivo, é todo com Sim Catarina. Exatamente. E aí, olha só, como eu faço essa parte administrativa da ata, nós recebemos pedidos de reequilíbrio, ou de revisão, porque a maioria é ata, revisão de preço. Nós analisamos, e de novo, uma vez só, porque quando eu analiso de um processo, se eu tiver que trocar, e aí nós sabemos a dificuldade. E aí não só, eu tenho pedido de troca de marca, por exemplo, que é uma possibilidade, a gente entende que é possível, claro que tem que ser fundamentado, tem que ter processo, tudo isso eu faço. Fez o pedido de troca de marca, nós vamos analisar, trocou a marca, troca para todo mundo a partir daquele pedido. Fez uma revisão de preço, revisa para todo mundo. Lembrando que a revisão não é só para mais, não é só para aumentar o preço, a revisão também para reduzir, porque às vezes nós vamos no mercado e identificamos que o preço tem diminuído no mercado. Eu vou lá, faço revisão, reduzo o preço, o município passa a pagar mais barato a partir dali. Então, tudo isso o consórcio faz, de novo, centralizado, porque isso é mais fácil, é mais racional do que, já imaginou, cada município, né, fazer individual. Não, eu faço centralizado, disponibilizo no sistema novamente, e a partir dali ele continua fazendo suas compras. Só que o recebimento é dele. Então, nós fazemos essa parte administrativa, notificação, daí, deu problema, notifico, faço tudo isso, parecer, tudo, e entrego para o município novamente. E aí o município me dá o recebimento definitivo. Por quê? Porque ele tem que mandar para a contabilidade para liquidar com o recebimento definitivo. Mas ele dá o recebimento definitivo. Ele diz assim, tá tudo certo, contabilidade, liquida, paga, né? Financeiro, paga. E aí ele faz esse procedimento internamente. Hoje ainda, se eu não tenho no sistema a obrigação dele me comprovar que pagou, né? Porque nós sabemos que é importante que o município pague, é uma obrigação constitucional, que ele pague as suas, né? Ele adquirir um produto, receber um serviço, é o mínimo que se espera, é uma obrigação que ele pague por isso. Eu ainda não exijo que ele me comprove o pagamento, porque isso é uma relação entre ele e fornecedor. Agora, se nós identificarmos também, eu acabo oficiando o município para contribuir com o processo e não prejudicar os demais, o município, olha só, o fornecedor não recebeu. Eu preciso que você verifique, certifique, pague, para nós podermos ter. Mas, de uma maneira geral, os municípios do estado de Santa Catarina são certinhos, eles pagam. Um ou outro, às vezes, acaba dando algum problema, mas, assim, também isso não é controlado ainda, mas nossa intenção é que no futuro também eu consiga ter o processo todo. Qual é a lógica? Nossa, do Sim Catarina. Se o processo nasce no consórcio, ele tem que terminar no consórcio. E o terminar é o quê? É quando o interesse público é satisfeito, quando as pessoas recebem o medicamento lá na ponta. Então, veja a nossa responsabilidade. Parece que nós estamos fazendo só uma atividade meio, né? Eu comento muito isso com o nosso pessoal. Gente, se vocês não fizerem o processo bem feito, se eu não fizer isso de forma eficiente, rápida, né? O pessoal não vai ter medicamento lá na ponta, e isso é vida das pessoas muitas vezes. Então todo esse processo acabou tendo uma importância muito grande, e por isso que eu trabalho com toda essa equipe técnica, vamos dizer assim, atuando em todas essas fases. Excelente.
Mas vamos novamente no detalhinho. Vamos lá. Como que o município materializa essa contratação? Porque ele vai ter que prestar contas para o Tribunal de Contas e ele, de certa forma, está responsável pela execução desse objeto. Vocês fizeram a contratação, vocês são responsáveis pela etapa preparatória. O município, ele precisa novamente ter uma etapa preparatória. Como que ele constitui esse processo? Como que ele lança isso no sistema? Como que ele operacionaliza isso? Que é uma dúvida que a gente já conversou, obviamente, nos bastidores, mas ela é muito corriqueira e é importante nós deixarmos claro como que funciona essa dinâmica. Ontem ainda recebemos essa dúvida, ainda tem diminuído, tá? Mas é uma constante, esses entendimentos são importantes, porque vejam bem, fizemos inclusive uma nota técnica, né, já deixo aqui, quem tiver interesse eu posso encaminhar uma nota técnica, justamente esclarecendo isso, porque olha só, veja, partimos da premissa, uma lei criou o consórcio dentro da estrutura do município, então nós somos o município, somos a administração pública, somos o município. Qual é a nossa obrigação legal enquanto município? Fazer licitação. O consórcio faz a licitação, faz tudo isso. Aí, como que ele formaliza essa compra? Falei da IRP. A partir do momento que ele manifesta a intenção, ele passa a ser um órgão participante da licitação. Se ele é um órgão participante, o que ele tem que fazer depois? A compra. Vamos simplificar, gente, não tem que complicar, porque alguns jurídicos, até controle interno, entendiam assim, não, mas peraí, se você for comprado um consórcio, não digo só o Sim Catarina, que isso era todos, você vai ter que fazer de novo um estudo técnico preliminar, de novo um termo de referência, de novo uma pesquisa de preço para poder fazer a compra de uma licitação. Você entende que não tem lógica? Já foi feito todo esse trabalho, tanto que a responsabilidade é do consórcio de fazer toda a licitação. Qual é a razão de fazer uma compra e eu ter que fazer 2 ETP? Porque você imaginou, se eu tivesse que fazer um ETP no consórcio e o município fazer outro, é 2 ETP. 2 TR, 2 pesquisas de preço para fazer a mesma compra, eu não vejo nem onde está previsto isso. Não existe essa possibilidade. E aí é que está a racionalidade. Então, senão eu acabo com a própria essência da central, dos consórcios, que é uma realidade hoje, não tem como mais. E vamos ser sinceros, né, tios? Na realidade que os municípios estão, nas dificuldades, nas exigências da nova lei, muitos estão tendo dificuldade. E eles estão realmente percebendo, e os tribunais de contas têm reconhecido isso, o consórcio tem sido a solução para eles, porque eu não compro tudo que eles precisam, mas eu diminuo bastante essa quantidade para que a equipe possa focar naquela compra que realmente ele tem lá local, em fazer, isso melhora a própria compra dele. Então, em não tendo essa necessidade de fazer, ele vai comprar. Só que nós temos um problema, que se chama sistema, né? Nós conversávamos. São bancos de dados diferentes, um sistema não se comunica com o outro. E aqui no estado de Santa Catarina, tudo isso tem que ir para o Esfinge, inclusive, que é o sistema do TCE, né, que controla nossas compras. Então, quem que manda para o Esfinge? O Sim Catarina. E aí, esse tempo todo de tratativa com o próprio tribunal, eles criaram uma forma de vincular a compra que o município está fazendo, na prática, a gente chama de código de pré-publicação. Que quando o município vai comprar de uma licitação do consórcio, ele coloca lá no empenho dele, via sistema, esse código de pré-publicação. E aí isso identifica no tribunal que essa compra é feita através de uma licitação do consórcio, que é dele, que ele faz parte, que ele é órgão participante. Então, assim, se eu sou órgão participante de uma licitação, eu já estou... A gente fala embarcado na licitação, eu não vou precisar depois fazer um estudo, porque se fosse assim, já se imagine. Se eu fosse comprar, se fosse usar essa lógica, quando eu vou fazer uma licitação no município e vou comprar para mais de uma secretaria, aí eu faço a licitação centralizada, que eu comentei, que é os multi-entidades, faço centralizada essa licitação. Só que daí quando a secretaria for comprar, ela vai fazer de novo o ETP, o TR, pesquisa de preço dela para poder comprar de uma licitação de dentro do município? É óbvio que não, porque a licitação já foi feita. Então a lógica é a mesma. Eu estou licitando para o município enquanto entidade pública e ele vai fazer essa compra, né, através da sua entidade. É quase que assim, ó, eu tenho 2 centrais, a minha central do município e a minha central do consórcio. Quando eu for demandar, quando eu precisar de um item, eu vou na minha central, não tem aqui, mas vou na minha outra central, tem aqui, eu vou ali e compro. É isso. E aí o que é legal, tá? O que é o diferencial do Sim Catarina sempre foi, nós temos um sistema que foi criado e concebido e todo parametrizado para facilitar essa compra.
Hoje se diz que é quase que uma compra virtual mesmo, quase um marketplace. Porque lembra que eu disse que eu carrego todo o resultado da licitação no sistema? O município entra lá dentro do sistema, ele faz o pedido lá dentro, ele faz a autorização lá dentro. O fornecedor é usuário desse sistema, quando ele empenha, vai direto para o fornecedor. Então, aquela história de eu tinha que mandar uma carta para o fornecedor, mandar um e-mail para ele receber, tudo. É tudo via sistema, ele tem a obrigação de receber direto via sistema. O município acompanha, pense assim, um Mercado Livre, uma Amazon, ele acompanha até o carrinho ali. Opa, já saiu, foi para a transportadora está a caminho, justamente para ele poder, num lugar só, identificar toda a compra. E foi baseado mesmo nesse modelo Mercado Livre, Amazon, para dizer assim, viu? Que é o nosso dia a dia, né? Nós compramos, eu mesmo compro pela internet, quase todo mundo compra. E aí vou acompanhando isso, e aí quando eu receber o produto lá, a obrigação do município, e aí a obrigação dele, né, Tiago? Ele tem que receber, tem que fazer a conferência para ver se está certinho, se é a marca, o modelo licitado, e tudo ele tem dentro do sistema a informação, basta ele olhar, ver a nota, tá fechando, tá aqui, não tem nenhuma avaria, recebimento provisório definitivo. Liquida, paga direto pro fornecedor. Cara, esse modelo para mim é fantástico. Eu só vi vantagem em tudo que foi dito aqui. É mesmo. E o que falta na sua concepção para nós avançarmos, para nós replicarmos essa metodologia? Quais são os desafios que na prática vocês enfrentam? Falta informação? O porquê desse temor, dessa desconfiança? O que você vislumbra aí para os próximos anos em relação aos consórcios? O que acontece? Eu vejo que os consórcios não têm mais volta. É uma realidade, tá? Tá ajudando muito os municípios. Você viu quanta vantagem realmente tem. Claro que assim, ó, não é a solução para tudo. Não é a solução. Mesmo com todos esses itens que eu tenho licitado, nós atendemos em média o que o município menor precisa, 50% que ele precisa. Os outros 50%, só que se viu que eu reduzo, a gente fala, né? Eu tenho uma pilha desse tamanho. Os setores de compra sempre tem pilha grande. E sempre tem urgência. Ah, mas esse tem que passar na frente. E a pilha vai crescendo e tem as suas prioridades. Eu faço essa redução, ele consegue focar melhor nisso, né? Isso é uma vantagem muito grande. Só que o que nós temos enfrentado realmente no meio desse processo? O próprio entendimento do município, Tiago. O município entender que o consórcio faz parte dele, ele está ali, ele demanda, que nós somos inclusive colegas de trabalho, porque nós somos eu sou empregado público de uma autarquia do município, então eu também pertenço ao município, só que eu pertenço para vários municípios do estado, eu pertenço para ele, então o próprio entendimento do jurídico, do controle interno, do setor de compras, para entender, opa, eu estou comprando da minha central, porque a central é deles, né? E aí junto com isso, os próprios sistemas de gestão, né? Nós temos aqui os do estado, lá no Paraná tem os outros que atendem. Os próprios sistemas de gestão, eles não estão preparados. Só para você ter uma ideia, eu não tenho hoje nem a contabilidade, nem pessoal próprio, sistemas próprios para gestão do próprio consórcio, da estrutura. Imagine quando eu vou falar de uma compra compartilhada, que eu tenho um edital e ele tem vários contratos desse edital, várias atas e várias compras. Então, nós temos uma discussão no sentido de melhorias de sistemas, tem que ter melhoria de sistema, para justamente integrar isso e dizer assim, ó, essa compra foi feita aqui através de uma licitação dos consórcios. Então, os sistemas são os desafios, os municípios entender, os órgãos de controle, tá? Os próprios órgãos de controle, o Tribunal de Contas, ainda tem uma dificuldade de entender, porque nós somos uma autarquia interfederativa, então é uma figura um tanto estranha dentro da administração, por mais que já tem mais de 18 anos. Ela é estranha para o pessoal entender como é que funciona essa tramitação. Mas aqui em Santa Catarina, pelo menos, nós temos vencido isso, o tribunal tem entendido a importância dos consórcios como realmente governança para os municípios, extremamente importante. E mais do que isso, Tiago, olha só, já aproveitando, né? Quando eu faço essa compra centralizada, quando eu compro em grande escala, isso dito pelo Ministério Público da União, o próprio Ministério Público do Estado aqui de Santa Catarina, eu tenho muito mais transparência e eu tenho um controle muito maior da própria corrupção. Por quê? Quando hoje o tribunal fiscaliza um edital nosso, um único edital, ele fiscaliza 94% do Estado em uma fiscalização. Então, a nossa responsabilidade é grande, por isso que eu tenho que ter todos esses controles, né? Temos controle interno, tudo isso é bem implantado. E os próprios tribunais já entenderam isso. Olha só, cara, porque ele não teria condição, mesmo o Tribunal de Contas, com toda a estrutura que tem, com inteligência artificial que está implantando, ele não tem condição de fiscalizar 275 editais, cara. Não teria, ele teria que ter muito mais gente, muito mais... E o que ele faz? Quando ele fiscaliza um,
ele tem um controle maior, ele consegue acompanhar melhor, né? Então, isso também ajuda no combate à corrupção. Para você ter uma ideia de tão importante que é para melhorar o nosso ambiente, que a gente fala tanto, né? Tornar um ambiente mais íntimo, mais confiável. Claro que isso ainda tem que passar, necessitaria, já estamos discutindo aí com um grupo a nível nacional, de uma revisão na lei dos consórcios. Porque a lei dos consórcios, ela foi baseada numa experiência europeia, especialmente italiana e portuguesa, que vem de lá essa legislação. E foi implantado isso no Brasil em 2005, sem entender como que funcionaria. Agora, os consórcios estão aí, já conhece, já entende, já sabe, já é uma realidade. Então, nós vamos precisar, e esse é um outro desafio, de uma atualização na nossa lei de consórcios, como a própria lei de licitações, depois de 30 anos, a nossa já faz 18, já está na hora de fazer uma atualização legislativa, mas isso depende de todo o processo, todo o movimento, né? Mas fora isso, realmente, assim, claro que comprar à escala não é a solução de tudo, mas realmente é uma forma de racionalizar essa centralização, né? O que as pessoas têm que entender é que quando você constitui um consórcio, você tem que dar estrutura para o consórcio, porque tudo isso funciona porque eu tenho sistemas, eu tenho pessoas que fazem e eu tenho uma gestão. Porque senão as pessoas, eu vou constituir um consórcio. Daí os municípios não querem contribuir, não querem dar estrutura, não tem nenhuma página na internet, às vezes, para dar transparência, porque é uma entidade. Então, o que precisa os consórcios entender? Criou um consórcio, uma nova entidade, precisa ter gestão disso tudo. Inclusive, precisa investir. Só que grande escala também reduz muito o investimento do município, porque daí hoje, imagina assim, como é que um consórcio vive, né, Tia? Do rateio dos municípios, o que eles nos pagam. Porque eu não tenho FPM, transferência de ICMS, eu não tenho essas transferências constitucional. Nós temos um rateio que é o quê? É minha despesa, não tenho lucro, não viso lucro. Minha despesa dividido pelo número de municípios que contribuem. Só que hoje, já só para você ter uma ideia, no Sim Catarina, os municípios pequenos pagam R$ 4.100 por mês. Cara, 4.100 não paga nem um estagiário, com os custos que tem, de repente, um estagiário. Eu estou entregando processos, mais de 90 processos. Estou entregando mais de 6.500 itens citados, toda uma equipe técnica para ajudar ele. Cara, isso é muito econômico, entende? E aí eu não entendo também por que não se tem outras, né? Mas nós estamos ajudando, inclusive, a disseminar isso pelo Brasil, essas boas práticas, porque às vezes a gente fala muito do que é ruim, né? A gente mostra as coisas. Então, é uma boa prática, tem que ser também divulgada e, novamente, obrigado pelo espaço que se tem dado, tá? Para nós, porque é o município na essência, tá? Te falar, é verdade, os consórcios são os municípios atuando de maneira organizada. É isso, se eu fosse te resumir. Fantástico. Eu fiquei encantado com toda essa organização, a dinâmica, o funcionamento do Sim Catarina. E para o nosso público, como que eles conseguem ter acesso para fazer esse agendamento? Quais são os canais de comunicação de vocês? Ou o seu próprio perfil também, né, que está sempre lá trazendo dicas valiosas sobre licitações e contratos. Fique à vontade para compartilhar. Então, nossa página oficial, né, também com a ideia de total transparência, né, é simcatarina.sc.gov.br. Lembrando que o nosso Sim Catarina é CIN, né, que é de Consórcio Interfederativo Santa Catarina. Então, é Sim Catarina SC.gov.br. O e-mail é bem difícil, é simcatarina@simcatarina.sc.gov.br, que é o e-mail oficial onde entram essas demandas, eles podem entrar em contato e aí o nosso pessoal, tudo através da nossa página, eles vai fazer essa tratativa, agendar essas visitas técnicas. Eu tenho meu Instagram, né, que eu acabo divulgando também, que é central_de licitações, que é realmente trazer aquelas dicas, vídeos curtos, aqueles problemas que a gente tem visto que o pessoal tem nos questionado muito, aquelas dúvidas mais comuns do dia a dia. Eu tenho tentado levar também isso, né, esse conhecimento, como você também faz, e eu acho que isso é extremamente importante, as pessoas terem esses canais, esses acessos, podem entrar lá também, vai ser, né, bem, bem recebido em qualquer um desses canais, tá bom? Excelente, queria agradecer também a presença da Silmara, que está aqui nos bastidores, sempre proativa aí nos projetos do Sim Catarina, sempre me acolhendo tão bem aqui em Florianópolis. Mas, André, uma mensagem final, vamos
supor que esse nosso podcast alcance os 5.568 municípios do Brasil, que toque em cada um dos prefeitos, dos secretários, dos servidores municipais. Qual que é a mensagem que você deixa para esse nosso seleto público? Assim, ó, Chance, aquilo que eu comentava no começo, ler a lei é uma coisa, colocar ela em prática é outra, e eu digo para você, né, sempre brincamos, né, diferente do professor Joel, né, de Menezes, eu acho que essa lei é fantástica, tá? É uma lei que veio realmente para transformar a administração pública. Ela é muito boa. Não é a melhor? E eu acho que não vai ter uma lei que seja a melhor. Sempre vai ter discussões, isso é importante. Mas é uma lei muito boa e que realmente tem condições de alterarmos. E aí eu digo o nosso propósito, tá? Com isso, gente, nós vamos poder mudar a realidade da administração pública brasileira no que diz respeito às compras públicas, às contratações públicas. Esse é o nosso propósito. Nós estamos conseguindo em Santa Catarina mudar essa realidade, mudar esse ambiente, transformar em um ambiente mais íntegro, dar mais economia, mais qualidade. Eu não comentei, mas nós temos pré-qualificação, por exemplo, de itens, e a essência da lei não é comprar pelo menor preço, não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que comprar o melhor produto, a melhor solução, que me dê o melhor resultado, aí sim pelo melhor preço, né? E isso tudo nós conseguimos. Então, dizer para vocês que a lei é boa, nos ajuda inclusive a evoluir isso, e eu sempre te admirei muito por isso, que você pensa realmente fora da caixa para pensar essa inovação, pensar a aplicação da lei de uma forma que traga resultado. E qual é o resultado, Tiago? É atender o interesse da nossa população. Isso as pessoas precisam entender. Nós estamos trabalhando, e só existe a administração pública para atender a necessidade que o povo precisa. É dar o medicamento, a iluminação, a mobilidade urbana, a saúde, a educação, tantas coisas, tantas políticas públicas nós temos que fazer. Não se faz isso sem licitação. Como que eu vou mudar a realidade do Brasil? E que, infelizmente, as pessoas não valorizam isso quando nós olharmos para as contratações públicas com outros olhos. E eu acho que a lei fez isso. Já é um bom caminho, né? E nós, no Sim Catarina, estamos desde o começo aplicando, porque justamente acreditamos que ela pode mudar essa realidade. Temos muito para evoluir, sem dúvida nenhuma, né? Mas era essa mensagem que eu queria deixar de otimismo realmente, tá? Eu acho que quem trabalha com administração, e principalmente quem trabalha com licitações, tem certeza que tem um propósito, porque não é fácil, né? Todo dia é uma batalha, e aí tem que ter sentimento para isso. Só que quando você vê o resultado, quando você vê que as pessoas são atendidas, quando eu estou economizando o dinheiro público, eu acho que isso não tem preço, né? E aí é por isso que é isso que nós fazemos, e é isso que eu quero ajudar, vamos dizer assim, todo mundo a também chegar nisso. Maravilha, é isso que eu admiro em você, né? Essa visão realmente em atender o interesse público, em satisfazer as necessidades da sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Parabéns, né, pela dinâmica e profissionalismo que você vem trabalhando em torno da nova lei de licitações. Agradecer pelo tempo de compartilhar aqui essas suas experiências e, com toda certeza, teremos que marcar um novo bate-papo, porque esse é um assunto que merece uma atenção, que merece ser replicado, e os resultados de vocês comprovam como é extremamente vantajoso para a administração pública. Sem dúvida. Obrigado mesmo. Obrigado você. E você que está aqui nos ouvindo, já pega esse link, compartilhe com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse assunto pode contribuir para destravar a aplicação da nova lei de licitações e, obviamente, racionalizar os atos aí no âmbito do seu município. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Até mais!